Tamo aí, galera, Instituto Além da Visão. Eu, Bruno Guimarães, com o meu aqui irmão do lado. Olá, pessoal, tudo bem? Tamo aqui na minha frente, Mauro Campos. Quem diria, hein? Hoje a resenha é contigo, você e a Babi. Fala aí um pouquinho de você. É isso aí, Bruno. Pô, um prazer estar aqui com o Marcel, com a Prazer a é todo nosso. É uma oportunidade fantástica conhecer vocês. Tive um prazer imenso, uma honra de estar aqui hoje. Agradecer a Babi que fez essa ponte para nós, Ela porque é eu acho ponte. que é uma questão muito importante. E principalmente eu tive esse primeiro contato. Eu tive um irmão que tinha problema de audição. Também teve uma aspiração, fez uma cirurgia, colocou um aparelho, voltou a ouvir, graças a Deus, mas não tinha tido essa aproximação com a pessoa com a deficiência visual como vocês e como o irmão dela, o Leandro, que me chamou muita atenção. Eu conheci o Leandro em eventos nossos lá, do Happy Hour do PL, e me encantou assim, a alegria de viver, a simplicidade, as brincadeiras, ele contando alguns casos, mas não, daí juntava cegaiada, morria de rir. Mas sempre as piadas e as histórias. Então aquilo me conquistou. Eu falei, quando ela falou, vamos fazer um podcast. Sem mimimi, né? Sem mimimi. Eu achei assim. Agora sem politicamente correto, politicamente correto. E agora conhecendo vocês, eu já vi que deve ser uma turma assim, realmente muito interessante e que traz lições pra gente, que muitas vezes na vida, nós que não temos essas deficiências, vamos dizer, mais marcantes, temos outras internas, às vezes, talvez alguns até muito mais grave do que essa, mas é bacana você ver isso até como exemplo, para divulgar isso para as pessoas que muitas vezes ficam cheias de sofrimento, cheias de coisa, entupido de remédio, não sei mais o que, blá, 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 e não ver casos como o de vocês, que é fantástico. Imagina você fazer tudo sem enxergar, até ir no banheiro. Nossa Senhora. Você fazer tudo que se você, às vezes, você acha que andar na rua, por exemplo, você acha às vezes, como é que aquele cara consegue? Imagina você fazer tudo na sua vida sem o sentido da visão. Então, assim, a gente precisa trabalhar de todas as formas para a gente poder estar voltando à sociedade como um cego. Não mais como um vidente, né? Mas como um cego, tentar superar de todas as formas as barreiras que aparecem, que é as barreiras atitudinais, as barreiras de acessibilidade, barreiras de informação, entendeu? Então, quando eu falo para você, a gente conversou ali, né? A gente tá na sala de gravação, eu contei um pouco da resenha, da minha história, e você, gostou, achou uma coisa fantástica. E eu falei um pouco do Marcel, do meu irmão, que está aqui do meu lado, né? Sim. A Babi com o Leandro. Falei sobre os projetos que a gente estava conversando sobre Cão Guia, que eu fui usuário, e foi assim uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida. E o Marcel poderia falar, porque ele tem experiência também sobre essa ideia da gente estar trocando com você. O que você acha que seria legal, assim, o que você pensa sobre esse projeto com um animal, um cachorro, por exemplo, para ajudar uma pessoa com deficiência a sair de casa? O que você poderia dizer pra gente? Cara, eu comentei com você que depois desse conhecimento com o Leandro, esses dias eu assistindo televisão, eu às vezes a Patrícia fala comigo, cara, mas você vê uns programas mais malucos do mundo, assim, eu fico vendo National Geographic, Discovery, não sei o que e tal, coisas assim que são exóticas a princípio, pra grande maioria, e eu me deparei com uma matéria sobre o Cão Guia. Isso você falou pra mim. E dizendo que, como eu não sei se foi São Paulo ou Brasília, que eles conseguem treinar 40 ou 50 cães por ano só, as dificuldades que são e a demanda que tem. Aí eles estavam comentando e a arte de treinar o cão e a inteligência que o cão aprende, onde descer, onde atravessar na faixa, onde identificar o cão. Eu fiquei apaixonado com aquela história. Aí chego aqui hoje, você está conversando sobre a experiência de vocês nos Estados Unidos. Eu achei fantástico. Eu acho até que, inclusive, merece que vocês contem um pouco dessa experiência americana e que a gente possa, talvez, num futuro breve, estar tentando trazer isso para o Rio de Janeiro. Eu até já liguei para o comandante da PM para ver o que tem aqui em Volta Redonda, o que a gente pode fazer em termos do estado do Rio, para ver se a gente desenvolve alguma coisa aqui no Rio, para talvez melhorar essa demanda social que é grande e extremamente importante, né? Eu tenho a impressão, e eu queria até ver com vocês, o quanto um cão guia aumenta a produtividade na vida de vocês.
Porque Com certeza. provavelmente ele deve alavancar Aumenta muito a questão da locomoção, da Exatamente. mobilidade, né? Eu ficaria curioso, eu tenho certeza que todos os nossos amigos vão ficar muito felizes de saber essa experiência de Eu vocês. acho, Gabriel. eu vou falar porque eu fui a São Paulo com o Leandro, que eu fui em vários médicos com o Leandro, e o que eu observei? A quantidade, A né? quantidade que São Exatamente. Paulo tem e que nós, aqui no estado do Rio, não temos. Exatamente, E São Paulo tem bastante São Paulo, cão-guia. até os taxistas, eles já sabem que como eles têm que agir com o cão. Porque Uhum. lá tem uma lei que lá pode. Então, o estado do Rio está muito atrasado. Entendeu? Aham. Eu acho que em questão disso. De escolas para preparar esses E cães. escolas também que nós não temos, que São Paulo, assim, foi uma aula que nós tivemos lá. Nossa, lá é show de visitei, bilheteria. E lá é um show. E eu vi que a dificuldade que vocês têm, né? E o cão ajuda muito. muito mesmo. Ajuda. Porque ele é o protetor de vocês. Exatamente. Entendeu? Ele é fabuloso, porque o cão já é uma coisa, né, que a gente até fala, né, que ele tem a subinteligência. É o melhor amigo ele tem do um homem, né? sentimento, né? É o melhor amigo do homem. E para vocês, assim, seria tudo. É tudo, né? Porque até mesmo o emocional de vocês mudam. Não é só mente a locomoção, mas o emocional ajuda Exatamente. muito. Porque, né, é aquele amigo, né? Que você confia, né? Porque o cão... Nossa, eu imagino o sofrimento você ter um cão igual o Marcel, né? Ele pode contar a história dele, veio dos Estados Unidos. Então, assim, o interessante do cão-guia, que às vezes muitas pessoas não sabem, é que uma coisa que o cão-guia ajuda muito também é aproximar as pessoas, né? Impressionante. Quando eu tinha o meu cão-guia, porque as pessoas, às vezes um cego, ele fica meio que isolado, né? Digamos assim, porque a questão da deficiência, não consegue se relacionar muito. Com o cão-guia é totalmente diferente, porque quando alguém vê um cego com um cão-guia, as pessoas se aproximam, elas querem conversar, elas querem saber como é que funciona, como é que o cão-guia ele guia, né, o deficiente. Então isso aproxima muito as pessoas, você conhece muitas pessoas com cão-guia, né? Nessa parte também ajuda bastante. Agora lá nos Estados Unidos, por causa das guerras, né, houve uma explosão de demanda de usuários de cão-guia, porque os soldados vinham, né, das guerras deficientes visuais, né, por causa daquelas bombas. Ficavam cegos. Principalmente na guerra do Vietnã. Vem bastante soldados com deficiência Segunda Guerra. visual, cegueira. Então muitos soldados chegavam nos Estados Unidos cegos. Então houve essa demanda Muitas gigantesca. escolas. Explodiu nos Estados Unidos. Então as escolas lá começaram a se estruturar, né, com esse objetivo. Tanto que até hoje, quando você faz uma aplicação numa escola de cão-guia, nos questionários tem uma pergunta se você é veterano de guerra. Porque se você for veterano de guerra, eles te colocam na frente da fila, né? Você vê que as escolas lá, elas foram... o objetivo principal, né, no início, era os soldados que vinham cegos das guerras. E lá é uma organização muito grande, né? Eles são muito bem organizados. Existem dezenas de escolas nos Estados Unidos. Então, para os americanos, né? Para os cegos americanos, lá o que não falta é a possibilidade de ter um cão-guia, né? Diferentemente aqui no Brasil. É né? mais difícil. A questão do cão-guia, ela começou a crescer no Brasil, foi ali no início dos anos 2000, né? Que teve a iniciativa lá da governadora, acho que a primeira-dama, né, de Brasília, que juntou com os bombeiros, e foi um projeto que... É o que eu falei pra você, Mauro, que ele integra lá em Brasília o Corpo de Bombeiro que fez o projeto. E deu bastante certo, assim, porque no início deu bastante certo, porque tinha um apoio do governador, né? Depois que o governador saiu, parece que o projeto foi abandonado. Foi abandonado, mas entregou muitos cães. Muitos, Brasil inteiro. E deu muito certo, né? É engraçado como no Brasil os programas passam a ser de governo quando na verdade deviam ser da cidade, né? Cidade. Ou do estado ou do país, né? Então às vezes os governantes acham que só vale para quando eles estão lá e o próximo quer acabar porque não foi mesmo. É o que aconteceu. Mas você falou uma coisa aí, Marcel, que realmente talvez foi o que tenha me atraído, assim, me chamou a atenção por Leandro e hoje conversando com o Bruno. Você falou, o cão nos aproxima das pessoas. Aproxima. Impressionante. Porque as pessoas... Talvez, eu vou falar por mim, muitas vezes você não sabe nem como aproximar, como tocar, verdade, se você vai cutucar no cego, se você vai balançar o cego, como você vai chegar, e isso
é bacana essa postura de você, de natural, de ser assim aberto, para que as pessoas saibam que não. Chega lá, hoje eu senti, ele estendeu a mão, eu peguei na mão do Bruno, ele tudo bem, ele fez assim com a mão, eu já sabia que eu tinha... Por quê? Porque é natural. A forma com que vocês tratam é um exemplo para a sociedade. E é um ensinamento que para nós... que temos a faculdade da visão, saber que chegar, se precisar, oi Bruno, oi Marcel, como é que você tá? Vamos conversar, porque vocês conversam, então quer dizer, eu acho que essa, talvez seja um cuidado, ou até talvez uma, não sei nem se eu deveria falar, mas eu vou falar porque vocês são muito abertos, eu tenho certeza que todo mundo vai entender, assim, é até um sentimento de pena, né? Isso, é um estereótipo. É um estereótipo, eu não vou fazer porque, coitadinho, não, e conversando com vocês dá uma energia, dá uma coisa assim tão bacana que vai, caraca, pô, não é o que eu imaginava. Então eu achei isso hoje, já tinha sido essa experiência, e eu acho que o cão guia, como você falou, ele é esse agente, né? Mas a gente tem que fazer com que nós também, humanos, passemos a ser também agentes desse relacionamento e dessa interface com vocês, naturalmente, sem nenhuma... como vocês agem, né? É porque também tem a insegurança, né? Vocês dois, né? Tipo, o cão pode dar uma segurança, né? Porque ele falou, nossa, fecha os olhos. Nós. O que nós conseguimos fazer com os olhos fechados? A gente às vezes não dá até um desespero, superar, né? Realmente. Eu, assim, quando o Leandro começou a ficar, e assim, até a minha filha, coisa e tal, o que nós fizemos? Nós vendamos os nossos olhos e começamos a ver o que ele ia passar de dificuldade dentro de casa. Legal. Para ver o que a gente poderia ajudar, já, né? Porque eu falava assim, gente, e agora? Né? Ele agora não enxerga. E nós aqui, aí né, vocês vão esbarrando, né, em lugares, então quer dizer, e o cão também ajuda, porque até mesmo para eles não esbarrarem, né, porque a canela fica toda doendo, braço, cabeça, né, que bate bate bastante. A gente tem que usar um capacete de ferro para poder, às vezes... O Leandro falou que a pior coisa é o pé da cama, né? Nossa! Haja canela vai bater no pé da cama. Nem me fale, cara. Mas se a gente for parar para pensar, a vida dos cegos hoje é muito melhor do que, por exemplo, há uns 20, 30 anos atrás. Por exemplo, do meu tio, por exemplo, que já foi cego, que já faleceu, mas era cego também, devido ao glaucoma. Mas hoje, não só o cão-guia, mas a tecnologia assistiva, né, que os deficientes têm, né, você tem essa possibilidade, né, por exemplo, eu trabalho no Tribunal de Justiça, e hoje eu trabalho de pé de igualdade com os meus colegas, porque a tecnologia, ela proporciona essa possibilidade. Então, tanto o cão-guia quanto a tecnologia assistiva, ela abriu um horizonte gigantesco para os deficientes visuais. Então, a gente tem que explorar isso. Né? Tanto a questão da locomoção, como também a questão do acesso à informação, acesso ao estudo. Tudo isso hoje em dia, por exemplo, eu sou um cego, talvez muitos vão achar estranho, outros até podem criticar. Eu sou um cego que eu não sei braille, entendeu? Eu nunca aprendi braille. Por quê? Por que eu nunca aprendi braille? Porque o braille, se a gente for parar para pensar, é uma linguagem do cego. Então é uma linguagem que não te inclui, né? Porque é uma linguagem do mundo do cego. Entendi. Então, por exemplo, eu sei braille, mas por exemplo, você, Mauro, você não sabe braille. Então como é que eu vou me comunicar com você? Entendeu? É como se eu estivesse isolado no mundo do cego. E até te leva a uma solidão. Exatamente. Se você não se cuidar, você vai para uma solidão. Fica só... Então, quando você tem a possibilidade dos computadores, dos leitores de tela, dos celulares, leitores de tela, isso te abre um horizonte, porque aí você se liberta do mundo do cego e passa a conviver com o mundo das pessoas que não são cegas, né? Inclusive, por exemplo, esse exemplo que estou te dando no meu trabalho, né? Na convivência com meus amigos, aqui no estúdio. Então, assim, a tecnologia ela é muito importante, tanto quanto a questão do cão-guia. A questão do cão-guia é mais mesmo mais para locomoção, né? De relacionamento também com as pessoas, é muito importante. E o acesso à informação também, que é muito importante também para o cego. Porque existem cegos que preferem não ter cão-guia, né? E não é uma unanimidade, né? Eu realmente te falo.
eu não consigo andar de bengala. Eu acho um desafio enorme. Você eu já tentei andar, já me perdi, volta redonda. Até mesmo porque as nossas cidades, elas não estão preparadas para isso. Né? Se as cidades tivessem um padrão, por exemplo, de piso tátil, né? Tivesse o plano, né, urbano das cidades, seria muito mais fácil andar de bengala, porque você tem um piso tátil, você coloca a bengala ali, é como se fosse um trilho que você ia seguindo, né? Não ia ter tanto perigo. Agora, com esse plano, com essas cidades fora de padrão, aqui no Brasil principalmente, se torna um desafio gigantesco. Então, e o cão-guia, ele resolve isso, né? Porque o cão-guia... Ele é mais ágil, né? Em Nova York, por exemplo, as calçadas dos Estados Unidos, elas são todas planas. Não que a bengala não seja importante, porque eu também cheguei a certo ponto da minha vida criticar a bengala, mas depois que eu perdi a Ohana, que foi o cão-guia que eu trouxe de Brasília, eu passei a utilizar a bengala para exatamente notificar essas questões de calçadas elevadas, buracos, por ser uma coisa mais um dedo no chão. A gente fala que é o dedo no chão. Isso. Que a bengala é como se você botasse o dedo no chão. O cão-guia, ele é bem mais ágil, bem mais rápido. Ele te livra de boca de lobo, de fio de alta tensão caída na frente, de galhada de árvore, de caminhão, de carro, de tudo que tá ali no obstáculo na calçada, de capa-cego. Obstáculos aéreos, né? Obstáculos aéreos. Já a bengala, ela é mais pra curto, assim, pra pegar aquele dedo no chão, pra caso de descer calçada, subir calçada e identificação no você transitar pela cidade. Aí um símbolo, ele traz um pouco aquela coisa da... Não é diferente do cão-guia, que é uma coisa mais sofisticada, né? Vamos dizer assim, uma aparência, dá aquele simbolismo mais sofisticado, do que a bengala, que é um arquétipo mais... tem um pouco pejorativo por parte do próprio cego, às vezes, que não gosta de bengala. Mas hoje a minha mente... traz uma imagem assim de uma coisa... sustentação. De fragilidade. Não é diferente do cão-guia, que eu acho que até essa questão que eu tinha comentado de dar aquela certa pena. É um arquétipo. É o ceguinho antigo, né? O velhinho com a bengala. Da novela lá do Ramon Santeiro. Que é o nosso consciente, né? Aquele negócio. Os autores antigamente, essa galera que fazia muita novela, né? Pode a cultura do Machado de Assis e outros mais, escritores brasileiros. Antigamente colocavam o cego perto da igreja, né? Na frente da igreja ou debaixo do viaduto pedindo esmola. Hoje, galera, a gente tá no Live Music, galera. Mudou. Tem Stevie Wonder, hoje tem Ray Charles, que marcou a história da música. A gente tem cegos hoje como promotor, procurador de justiça. O advogado-geral Tadeu. Tem o advogado-geral da União também. O Panoeiro. Tem o Ricardo Tadeu, que é do Ministério Público lá do Paraná, se não me engano. Depois... Ele é desembargador da Justiça do Trabalho. Exatamente, tudo deficiente visual, tudo cego. Você tem futebol de cego, corrida de cego, vários esportes de cego, e é isso que eu acho bacana. Exatamente. Mas nós estamos falando da questão dos pisos, que o Marcel falou. Eu fui diretor da Federação da Indústria há 20 anos atrás, e naquela época o pessoal da associação, do sindicato dos intertravados, dos pisos de concreto, fez um trabalho no estado inteiro exatamente sobre isso, que era para adaptar as calçadas das cidades todas, mas foi tão pouco utilizado, foram o mínimo possível de cidade que aderiu ao projeto, e era um projeto fantástico. Ele tinha todo um projeto de mobilidade para deficiência cega, com pisos táteis, com descida de rampa, com toda adaptação, não só para cego, mas para cadeirante, para todo esse tipo de deficiência. Mas o nível, a quantidade de prefeitura que aderiu foi assim irrisório perto da demanda e de perto da importância. Eu mesmo confesso que na época eu não foi uma coisa que me atraiu, assim, porque é uma realidade tão coisa, e talvez isso que tenha me feito tanto vir aqui ou me ligar isso, até talvez porque na época eu não dei importância, e agora convivendo com vocês e vendo essa atmosfera gostosa, esse otimismo e essa naturalidade de viver com isso, é fantástico, cara. Eu tô muito feliz realmente de vir aqui conversar com vocês e ver o que a gente pode fazer de concreto. Eu já estou aqui viajando. Eu já tenho um deputado estadual
que é nosso patrono aqui, que eu já vou ligar para ele. Ó, vamos preparar uma legislação na LERJ para poder aproveitar enquanto governador do nosso partido, do partido do PL. A gente quer isso. A gente vai em cima, vou pegar uma lista de deputados e já me comprometo aqui agora, para a gente começar a trabalhar no governo do estado para que a gente faça esse trabalho de criar uma escola ou em Volta Redonda ou mesmo no Rio de Janeiro. Não importa a localização, o importa é que o estado do Rio tenha o seu papel pelo volume, pela potência, pelo faturamento do estado, pelo número de habitantes. É um absurdo nós não termos isso. E eu acho que isso tem que ser uma meta muito legal isso nossa, da sua parte. Nossa, que é um comprometimento. É interessante que a nossa ex-primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, ela está muito voltada para esse lado dos deficientes. Né? Ela ajudou bastante, né, durante o governo do Bolsonaro e foi muito, muito bom para os deficientes. Essa é a ideia do Instituto Além da Visão, é trazer esse público, né, para a gente poder estar aliviando, às vezes, um peso que um deficiente tem. Igual eu falei para vocês sobre a questão da demanda, que a gente também está aí, muitas pessoas com diabetes. A gente, hoje, nutrólogo, a gente não é fácil você ter uma pessoa para te ajudar na sua dieta. Então, a gente está pegando muitos casos de pessoas com diabetes. Às vezes a pessoa está com 30 anos e já está cega, porque não tem uma disciplina, não tem um profissional para poder ajudar aquela pessoa, para conscientizar. Até às vezes conscientização que falta para poder ensinar essa pessoa, dizer que a quantidade de açúcar ela pode ingerir, a parte de questão física. É preciso uma academia adaptada para essas pessoas. Está sendo ele fazendo exercício físico, fazendo uma esteira. É preciso uma piscina para essa pessoa estar fazendo uma hidroginástica. Que às vezes não tem, entendeu? Não tem. Tem que ter um incentivo a andar de bicicleta, arrumar a bicicleta de 2 lugares, 3 lugares, adaptada, para o cego poder andar, pedalar um pouco, respirar um ar diferente, entendeu? Então precisa isso, a demanda está assim. E Bruno, eu vou te pegar aqui que o glaucoma, pode falar, querida. Né, vamos falar um pouco na área da saúde, que eu notei assim, quando o Leandro começou, porque olha só, o glaucoma é uma doença silenciosa. Né? Perfeito, você não sabe, né? Quando você começa às vezes a sentir uma dor de cabeça, talvez você, é uma enxaqueca, você vai no neuro, mas aí você, de repente, nossa, pô, eu vou num oftalmo. Nossa, eu estou com pressão ocular. Existe pressão ocular? A primeira coisa que as pessoas falam, gente, mas existe pressão ocular? Achava que era só do coração, né? Só cardíaco. Isso. Então, quer dizer, e as políticas públicas para esse âmbito da saúde, você percebe. Se vocês hoje aqui em Volta Redonda estiverem com uma pressão alta, aonde você vai medir essa pressão? Vai procurar um médico particular. Exatamente. Porque e aquele que não tem o recurso para ter um médico particular imediatamente? Especialista em glaucoma, né? Glaucoma não tem. A gente, até na capital Rio, a gente percebe que nós temos clínicas lá que tem clínica de urgência e emergência. Aqui é difícil conseguir até um laudo para fazer uma carteirinha. Aqui, se você tá com uma dor de cabeça, quantas vezes eu desci com meu irmão, tipo, que teve que ser de ambulância porque a pressão 60. Nossa. Entendeu? Senhora. Aí, Diamox aqui, aquela coisa toda. Diamox não é um doutor Jorge, tá muito forte. ali, que rápido. Mas se tivesse uma clínica, né, que a gente já pudesse, assim... E até não só para a deficiência de vocês, né, da deficiência visual, mas para a gente também fazer o preventivo de descobrir antes, entendeu? Porque é surreal da saúde, né? Pensar só em coração, coisa e tal. Mas olha a superação de vocês que vocês têm que passar. Né? Agora, ele é o 21 que perdeu, ele é o 9, meu irmão com 26. E o que me ensinou a isso? É fé também um pouco, sabe? Mas aí, mas a superação de vocês, além disso, além da gente ter que ter aquela força daquela fé, mas a gente tem que ter que a gente tem que ter um poder aquisitivo, porque senão o SUS, o que acontece? A gente fala tão o SUS, mas o que o SUS abrange? Aí o que o SUS abrange num glaucoma, por exemplo? Uma prevenção ao glaucoma. Aqui eu nunca ouvi falar aqui em Volta Redonda. Se você não tem um poder aquisitivo de ir para você... Tiver um plano de saúde, né? Um plano que você já entra com glaucoma, com a doença, e você já entra pensando, eu tenho que ter a forma de eu estar sempre medindo essa pressão ocular, aferindo. Ainda tem a questão do estado de luto, né? Porque a pessoa, você sabe disso, Babi. Você tá com o Leandro há quanto tempo? E você deve ter passado junto com ele o estado de luto, que o deficiente perde a visão, ele entra em depressão. Entendeu? Não deve ser fácil. Não é fácil. Não porque... é fácil, tem que procurar o psicólogo, o psiquiatra, né? E a família também. Nós temos que ser amparados, porque a minha mãe, né, hoje ela é falecida, mas ela perguntava, por que comigo?
Por que o meu Minha mãe filho... também sofreu bastante. Entendeu? Porque é Aceitação. congênito, então quer dizer, procura na família e procura isso. Mas a gente acaba que a gente percebe, né, Bruno, que eu vi que a sua espiritualidade é muito forte, a do Sim. Marcel, que eu acho que vocês é pra gente assim, superação total, quanto aqui terra quanto espiritual. Né? Então, Isso eu é acho muito que importante. eu acho Você tem É uma o que- sensibilidade muito forte, parabéns. Eu vou te falar a verdade, eu perdi a visão, o que me ajudou foi a religião, porque eu nunca fui num psicólogo. Então, se não fosse a religião, eu lendo alguns livros, eu não sei como é que seria. Eu fui mesmo Deus, né? Sou católico, a minha religião. Então, eu não sei como é que seria. É o que me fez superar essa dificuldade, né? Porque você ficar cego com 21 anos não é fácil. Não é fácil. E eu já sabia que eu ia perder a visão. Eu já tinha essa dor também de você estar naquele processo de perda e você fica ali de uma forma de impotente, né? Você não consegue, você não sabe como resolver aquilo. Então isso é muito triste. Mas depois que você perde, aí você pensa assim, caraca, agora eu não tenho mais nada a perder. Então agora é ir pra frente, é superar. Mas, Marcel, você tentou assim, tipo, você pensou em suicídio? Alguma Não, coisa? não, Você pensou nunca, que você levou a isso? Nunca? Nunca, porque eu já me estava me preparando. Na minha família, eu tive 4 tios cegos. Então, 4 assim, mais, acho que foi 4. Então meu tio ele já falava, glaucoma é uma doença ingrata, uma hora você vai perder a visão. Já me avisava, né? Sim. Então, mas só que esse processo da perda, eu vou te falar, ele é pior do que quando você fica cego. A processo de perda é muito difícil. Que eu também mesmo sabendo, né? Eu não sei não sei com o Leandro se foi assim, mas o processo de você acordar. Eu falei isso pro Mauro. E o processo da memória visual. Que te você engana, perceber te que o campo tá fechando, né? Você começa a perceber uma mancha subindo assim e outra fechando. Aí esse processo é muito doloroso. A partir do momento que você perdeu, você tá cego, ou seja, aquele processo acabou. Agora é o processo de quê? É como se você tivesse atingido o fundo do poço e você vai ter que tentar sair do poço, né? Agora que esse processo de você estar caindo dentro do poço, ele é muito difícil. Mas tanto que agora eu vou falar assim, eu não sinto falta da visão? Lógico que eu sinto. Eu sinto falta de ver as pessoas, de ver a natureza. Igual eu fui lá no Cristo, subi lá em cima. A gente sente. Mas a gente não pode parar e ficar pensando muito nisso. A gente tem que tocar a vida pra frente e saber que aqui é temporal, né? Quando a gente tiver a vida eterna, acho que todo mundo vai enxergar, né? Na vida eterna. E com certeza. É isso que é o consolo, né? Que isso aqui todo mundo a gente vai morrer, meu olho vai pra terra, vai comer, todo mundo vai ter, né? Então, é se preparar pra eternidade, porque aqui é tudo temporal e nenhuma dor é pra sempre, né? Nada é pra sempre, só Deus é eterno. O resto é tudo passageiro. Você tá me falando isso, eu tô lembrando da minha mãe. Minha mãe faleceu agora no ano passado, tem uns 6 meses, tem uns 7 meses, com 89 anos e meio, quase 90 anos. E ela teve um período que, como eu falava que a vela dela estava apagando, até o dia que ela falou. E ela tinha muita fé também, uma fé assim fantástica, e como nós somos vários filhos, cada um tem uma religião, e ela ia na espírita, ela ia no evangélico, ela ia no católico, ela era puro e com a fé em Deus. E às vezes eu brincava, ela ficava doentinha e tal, eu chegava lá e falava, mãe, tô assim, tô assado. Eu brincava com ela assim, mãe, vamos contar 5 dedos aqui. Deus é bom, misericordioso, benevolente, exatamente, é cuidadoso e justo. Aí ela fala assim, Aí eu brincava com ela, eu usava até uma palavra que eu não sei se eu posso usar, mas eu vou usar. Aí eu falei assim, uma cavelinha, né? E ela era fantástica, minha mãe era fantástica, assim como meu pai. Tá com 92 anos, seu Mauro. Aí eu virava assim, mãe, então pensa bem, só acha que Deus acordou lá em cima hoje e falou assim, eu falava outra palavra, mas que não vou usar. Eu vou ferrar aquela velhinha? Claro que não. Então tem um propósito, mãe. Então não pense que a fé vai fazer com que a gente entenda que Deus é justo. E se ele é justo, eu brincava muito com o dedão, mas se ele é justo,
tem um propósito, você não vai fazer maldade com você. Cara, sem brincadeira, era tão bacana isso, Bruno, que ela me orava, cara. É, legal. Às vezes eu tava viajando longe, ela ficava, Maurinho e tal, ela dava muito bem comigo, assim e tal. Eu tô assim, tô assada com o dedo. Mamãe, ó o dedinho, ó, ele é justo. Já sei, Maurinho. Você falou mesmo da fé, e eu lembrei dela aqui agora, que era fantástico. E isso faz com que a gente perca de um lado, mas com certeza vocês devem ter algumas ou várias sensibilidades, várias outras sensações que com certeza pela justiça de Deus compensa de alguma forma, né? Eu acho que deve passar um pouco por aí, né? Com certeza. Eu tive um cérebro, graças a Deus, que pude pensar. Eu falei pra você que quando a gente perde a visão, a gente fica com a memória visual. Então, eu aprendi a utilizar essa parte, né, que eu falei, da memória que eu guardei, né, das coisas que eu vi até os 11 anos mais ou menos, com o processo de perda, e que eu falei pra você, o que eu sinto falta é a natureza, né? Meu irmão falou que eu acho que as pessoas têm que valorizar mais isso, que é aproveitar essas questões de você poder parar e contemplar, às vezes uma paisagem, uma árvore, entendeu? Às vezes um animal, um caramelo ali, passando na rua ali, às vezes de repente o próprio céu, a gente olhar assim, antigamente eu ficava interessante assim. Você falando isso aí, Bruno, eu lembro que eu tinha já no meu pensamento que eu ia ficar cego um dia, né? Eu tinha isso comigo. E quando eu ia pro Rio de Janeiro, lá pro Vila Lobos, eu sentava do lado, ali quando a gente tava passando na terra do Flamengo, eu sentava sempre do lado esquerdo do ônibus, pra ficar olhando o Pão de Açúcar. Porque eu queria aquela imagem ficasse gravada no meu cérebro, entendeu? E eu sempre ficava ali olhando, achava aquilo muito bonito, né? Aquela imagem do aterro do Flamengo ali. E às vezes também eu ficava olhando pra lua, assim, pra não... Tipo assim, pra eu ficar bem fixo no meu cérebro. Porque eu já sabia que eu ia ficar cego. Na época eu tava com 48 de pressão, não conseguia abaixar a pressão. Eu tinha perdido a visão do meu olho esquerdo numa cirurgia mal sucedida. E fiquei traumatizado e acabei demorando para fazer a cirurgia no meu olho direito. E quando eu cheguei lá no Dr. Mauro Albuquerque, já era tarde, já estava praticamente cego. Então ele tentou de todas as formas. Foi um processo bem doloroso, né? Que a gente tive que fazer agulhamento. Agulhamento é isso mesmo que vocês pensaram. Uma agulha no globo ocular. Então assim... Pra vazar ele, né? Foi uma dor... Foi uma dor assim que eu desmaiei, minha pressão caiu de tanta dor que eu senti. Mas é interessante que você falou isso aí da memória visual, né? E eu fazia isso justamente para manter isso. E eu tenho isso bem guardado na minha mente, várias imagens, As nossas imagens são aquelas imagens congeladas no tempo. Você só lembra dos carros antigos, das modas antigas, das mulheres com os cabelos para cima, né? Aqueles cabelos volumosos, né? Pouco decotada, pouca tatuagem, pouco piercing. Hoje em dia talvez... Pouca progressiva. Pouca progressiva. Hoje você vai estranhar um pouco. Talvez vai tomar um susto, né? Você tá com... Não vou nem perguntar a sua idade não, mas você é dos anos 90 também, né? Sou, pô. Você é dos anos 90. 60, pô. 60. Então, quer dizer, imagina você parar no tempo com as informações e de repente você voltar a enxergar do nada. Meu pai, o que aconteceu com o mundo? Tá todo modificado, né? Você não vai saber quem é homem, quem é mulher, você não vai saber de nada. Você só vai olhar assim, meu Deus, cara. Não, mas isso hoje em dia, se você descuidar até com a vista, você não consegue saber. Verdade. O tempo mudou bastante. É muito legal. Mas também, né, Bruno? E vocês falando aqui do Dr. Mauro, que você vê propósito, né? Olha que como que um ser humano, né? O Dr. Mauro, a história do Dr. Mauro, ele era veterinário, não sei se você... Não, eu não sabia não. Eu sei muito pouco assim da história dele, você sabe muito mais do que eu. O Dr. Mauro era veterinário, ele lá de Goiás, acho que o pai dele é fazendeiro, coisa e tal, e ele falou que aí depois ele falou assim, se eu posso cuidar de cão, de coisa e tal, eu vou cuidar de ser humano. E aí ele falou que entrou pra medicina, coisa e tal, e veio pro Rio, casou. E aí ele foi se aperfeiçoando, e aí ele foi para os Estados Unidos para se aperfeiçoar. Ele veio dos Estados Unidos, né? Que o Brasil ele tem pouco tempo. E você vê que mente, né? Que mente brilhante a dele, né? Eu acho que não, verdade. Ajudar vocês, né? Eu vejo muitas pessoas ficando cego por causa de glaucoma. Inclusive a minha prima estava perdendo a visão. E ela não tinha acesso a essa oportunidade que a gente teve, apesar de nosso glaucoma ser muito agressivo, né? O Dr. Mauro hoje, para mim, é o melhor aí do Brasil. Então minha prima foi até ele e ele resolveu o problema dela.
Agora eu fico pensando assim, eu vejo tanta gente ficando cega por causa de glaucoma e não teve a mesma oportunidade que, por exemplo, minha prima teve, ou outras pessoas tiveram, né? Você vê, hoje se tiver uma pessoa, por exemplo, em Volta Redonda, que não tem um plano de saúde, com a pressão 50, eu não sei o que vai acontecer com essa pessoa, porque pra onde que ela vai? Então, sim, é uma situação muito difícil, realmente. Pro Rio ou São Paulo. E é o SUS, né? Então... não tem, eu nem sei se o SUS atende muito bem isso, porque o Hospital da Lagoa, né? Não sei se foi você... Eu já fiz cirurgia lá, mas foi na época do Dr. Egil, né? Dr. Egil falecido, ótimo médico. Ele era muito... Oftalmo maravilhoso. Vai ser muito tempo. E agora muito tempo. Você conheceu o Dr. Egil? Sim, porque a história do Bruno, a história do Marcel é a mesma do meu irmão. Só que idades diferentes, só que é a mesma. É a mesma. Eu fiquei assim que eu falei assim, gente, como que pode, né? Tem que ser... a mesma Via Crucis, né? Tem que ter um propósito disso tudo também. Verdade, impressionante. Vocês estavam falando de fé e... Porque o Leandro também foi a mesma coisa que você. A gente sabia que o Dr. Mauro falava, olha lá, está ficando difícil. Eu tô fazendo, mas tá ficando difícil. Se ele não conseguiu, deve ter sido muito agressivo mesmo. Eu fui em Brasília, eu fui em São Paulo, eu ia a Boston, sabe? Eu estava com a passagem comprada para Boston, que eu falei assim, eu não quero saber, eu não quero. Eu acho muito bonito a sua atitude, porque você é irmã dele, né? Você não é a mãe, você é irmã. Sim. E você lutou, né? Eu tive a minha mãe que lutou por mim. Eu deixei a minha vida. Impressionante. Eu até falei com o Bruno, eu falei, caramba, como é que a Babi e ela protege ele mesmo, tá, Mauro? Eu sei, mas pô. Sabe você tá falando de fé, né? E você falou de fé e de determinação. Dr. Oswaldo falou assim, zerou a pressão do Leandro. Aí eu falei assim, zerou? O que é? Aí ele falou, acabou, morreu os olhos. Atrofiou, né? Aí eu falei assim, eu saí ali da IBOL, eu olhei para falei assim, não, isso não vai ficar. Aí eu liguei pro Dr. Mauro, eu quero um outro médico. Ele falou assim, vai para São Vicente. Aí eu fui lá para São Vicente, um especialista estava chegando também, eu acho que ele estava chegando da Califórnia, coisa e tal. Ele falou, Bárbara, não tem jeito, zerou, acabou aqui. Eu fui pro Meia. Aí a doutora, agora eu não me recordo o nome dela. Ela falou assim, Bárbara, vamos fazer um tratamento radical. Tomar Diamox, sei lá de quanto tempo ele vai engordar, ele vai não sei o que. Eu falei assim, faça tudo. No momento que ela falou assim, vamos fazer esse tratamento radical, eu olhei, tinha uma imagem de Sagrado Coração de Jesus. Sim, sim. E eu falei assim, enquanto ele estiver tomando esse Diamox, eu só vou ficar pão e água. E ela falou assim, você não vai aguentar. Eu falei assim, eu vou. E eu saí dali e fui para uma igreja de um padre que chama Alexandre Pacioli. O padre Alexandre, cheguei lá e ele falou assim, o que foi? Eu falei assim, meu irmão zerou a pressão. Ele falou assim, você vai acreditar nisso? Eu falei assim, não vou. Eu assisti a missa, deitada no altar, e ele falou, deixa. E dali, o meu irmão começou a tomar o Diamox. Foram 20 dias, e eu passei a pão e água. 20 dias, e eu aguentei. O Dr. Mauro me ligava e falava assim, para com isso, porque você vai ser internado. E eu falei assim, não vou. Dessa maneira. E aí ele pegou, vamos medir a pressão, chegou o dia. A pressão estava 14. Caramba. Nenhum médico. Eu voltei em todos os médicos. 7, 14. Eu voltei em todos os médicos e eles falaram assim, teve um médico que ele falou assim, eu só acredito na ciência. Hoje eu tenho fé. Eu vou numa igreja. Olha só, eu sou uma mulher de fé. É muito incrível. De fé, quando eu conheci vocês, eu acho que tudo tem um propósito. Eu também acho que tem um propósito de eu conhecer o Mauro. É muito engraçado. É muito engraçado porque às vezes as vitórias vão vir. Às vezes a gente amém. Vê, amém. Às vezes a gente vê na Bíblia, né, a fé remove montanhas. E as pessoas às vezes ficam imaginando que é ir com a escavadeira tirar a montanha. Mas são coisas dessas que são as montanhas. A montanha, cada um tem a sua montanha, cada um tem o seu tamanho e cada um tem que superar. Sim. É muito bacana a gente ver isso aqui. É uma lição. Quando eu encontrei vocês, eu falei assim, gente, a superação do meu irmão agora, eu tenho mais um propósito, eu tenho mais um objetivo na minha vida.
que é vocês. Não, e é muito bacana você. Eu tô vendo vocês dois falarem aqui, os dois ali, que um cuidou do outro, agora os dois se cuidam, né? Na mesma situação. Aqui no Live Music o Marcel administra. Então, você. E eu fico na parte executiva. Você a gente continua. Você cuidando do seu irmão. E quantas vezes a gente vê irmãos aí que não se combinam? Que brigam, né? Abel e Caim. Por conta de. Caim e Abel. De coisas pequenas, por conta de política, às vezes, que a gente acontece. Não concorda, fica bravo. Acontece. E aí a gente vê um exemplo assim, realmente mexe com a gente e faz com que, não só nós que estamos aqui no estúdio, mas eu tenho certeza que quem assistir esse nosso podcast vai mudar muito a cabeça em relação, não só à questão da cegueira, dos problemas que nós falamos do cão, da locomoção, das calçadas, e tantos outros problemas, do diabetes que você falou, do glaucoma, das escolas que precisam, dos alunos que podem ter. Dos atendimentos. Você falou do que na escola que você trabalha aqui em Barra Mansa, o quanto pode melhorar, o quanto a gente pode fazer. Eu acho que dá uma energia acima na gente para criar uma força fora do comum, quase como um milagre lá do temporário do seu irmão, que foi exatamente o tempo justo que ele deu para que ele pudesse se preparar talvez um pouco mais para ter a aceitação que ele tem hoje. Eu falo que Deus é tão justo e tão bacana que às vezes você precisava de mais um períodozinho para assimilar. Talvez se ele tivesse naquele primeiro zerado da pressão dele ficado ali, talvez ele não tivesse hoje a aceitação e a resignação que ele tem, né? Que eu falo muito que resignação é a caridade com a gente mesmo, é a gente poder se entender, se analisar, se perdoar muitas vezes e se aceitar da forma que ele deixa pra gente enfrentar. Então é muito bacana estar aqui hoje com vocês e ter essa lição de superação, de amizade, de carinho, de amor. Vocês gostaram. Não só gostei, como estou emocionado. Também, né? A gente vai, né, para finalizar aqui, as políticas públicas, né? Na verdade, que é políticas públicas, né? Então é um tema muito vasto, mas eu acho que ela tem que ser usada, né, a gestão, para essas políticas, né? E vocês, porque se vamos colocar assim, né, não é uma doença rara, mas é uma doença que a gente está se encontrando muito aí. Sim. Mas então nós temos que começar essa política pública hoje, ontem, porque, né? Porque vocês necessitam, porque é necessário. Então nós temos que colocar ao mundo, aqui, âmbito, Volta Redonda, estadual, qualquer coisa, que nós estamos aqui, nós estamos de braço aberto e nós vamos ajudar, porque isso é surreal, porque também não é só superação para vocês, não. Quem está do lado de vocês também é superação. Entendeu? Beleza, então. Mauro Campos, faz suas considerações finais aí, para a gente liberar você. Eu sei que você está com compromisso agora. Que hoje eu agradeço a Deus em primeiro lugar, o Pai Celestial, a Babi, nossa ponte, pessoa maravilhosa, está sendo uma bênção pro nosso trabalho, para mim, pro meu irmão, e eu agradeço muito você, Babi, por ter dado essa oportunidade. Eu sou irmã de vocês também. Suas considerações finais, Mauro Campos? Cara, eu vou só encerrar curto e grosso. Muito obrigado. A gente que agradece. Em nome do Instituto Além da Visão, do Live Music, valeu, Babi, um beijo. Obrigada a vocês beijo também. No coração. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Muito obrigado, Babi, pela sua presença também. Venha sempre. Esteja sempre conosco. Esteja sempre conosco. Agora eu já aprendi o caminho de casa, ó. Não, vocês vão estar junto com a gente. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, hein? Fiquem com Deus, todos. Amém. Abraço.